Olá para todos e vamos a mais um estudo. Como saber se tem algum demônio te perseguindo? O crente pode ser vítima de demônio? Pode sim. Ser endemoniado é uma coisa, mas ser tentado por algum demônio, influenciado, é possível sim. É isso que vamos ver a partir de agora. Uma pessoa pode estar sendo vítima de demônio e não saber, incluindo o crente. A Bíblia diz: quem é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Mas existe caso de influência maligna. E isso é possível. Temos exemplos de homens de Deus na Bíblia que foram influenciados por demônios. O salvo não pode ser endemoniado, mas o diabo tem seus meios de induzir a pessoa ao pecado se ela der lado. Ele conhece o ponto fraco de cada pessoa. Por isso, Paulo disse para não dar lugar ao diabo. Não dar brecha. Se der brecha, ele pode entrar. Veja alguns exemplos na Bíblia de pessoas que foram usadas pelo diabo, mesmo sendo servo de Deus. Vamos usar pelo menos 2 exemplos. E se você gostar do vídeo, dê um clique em gostei para ajudar na divulgação. E se você não é inscrito, se inscreva para ajudar o canal. Pedro foi usado pelo diabo quando disse para Jesus que ele não iria morrer. Isso foi um caso de influência maligna sofrida por Pedro, pois o diabo não queria que Jesus morresse, pois ele sabia que a morte de Cristo seria o cumprimento do plano da redenção humana. Jesus repreendeu Satanás em Pedro. Ele disse: para trás de mim, Satanás. Existe o caso onde Satanás pediu para tentar a Pedro, mas Cristo disse que rogou a Deus para que não deixasse, para que a fé dele não se desfalecesse. Esse é um caso onde Deus não deixou. Pedro não era endemoniado. Isso foi um caso de influência maligna. No caso de Judas Iscariotes, por exemplo, Judas era endemoniado, pois a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Judas não tinha comunhão com Deus. O diabo só pode entrar no corpo de pessoas que vivem no pecado, como era o caso de Judas, e como não era o caso de Pedro. No caso de Pedro foi influência. O apóstolo Paulo disse para o casal crente não se privar da relação sexual para que o outro cônjuge não seja tentado pelo diabo no campo sexual. 1 Coríntios 7, verso 5, Paulo disse: não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, e depois ajuntai-vos outra vez, agora veja, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Não é para deixar de ter relação sexual. Aqui foi uma exceção no caso de consagração, mas com o consentimento de ambas as partes. E depois se ajuntar de novo, para que Satanás não tirasse proveito disso. Então veja que o diabo também trabalha por brecha, que a pessoa possa deixar. Deixar de ter relação sexual, o diabo pode induzir o cônjuge ao pecado, se aproveitando da abstinência. Tanto o adultério, pornografia na internet também. O diabo é oportunista e procura brechas para atacar as pessoas. Tudo isso aqui que foi citado se refere a crente, a cristão convertido. Não a quem vive no pecado. Esse o diabo já tem um domínio. O diabo não está preocupado com quem é dele. O diabo está preocupado com quem não é dele. Então, como eu disse, o diabo ele é oportunista e procura brechas para atacar. Se der brecha, ele entra. Pedro disse, 1 Pedro 5,8, sedes sóbrio, vigiai. Veja que isso foi dito para cristãos, para crentes, pessoas convertidas, sede sóbrios, lúcido, vigiai.
O ímpio, ele não vigia. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É para você andar lúcido e para vigiar. Indica que existe a possibilidade de se der lado. Isso foi escrito para crente e não para pecadores, pois o pecador não vigia. Ele vive na prática do pecado. Então isso também indica que, se não vigiar, pode cair. Davi não vigiou e caiu no pecado de adultério. Como também Salomão, Sansão, caíram todos no mesmo pecado por falta de vigilância. Deram brecha, deram lado para o inimigo. O diabo, ele pode te induzir ao pecado se você der brecha, se der lado. Por exemplo, namoro com incrédulos ou crentes de mau testemunho, namoro com crente frio, namoro sem compromisso. Isso pode levar a cair no pecado sexual. O diabo não é o causador de todos os males. Nem tudo que acontece de ruim é do diabo. Nem todo mal vem do diabo. Mas ele pode tirar proveito da situação ruim que a pessoa está vivendo, para tentar em cima disso. A Bíblia diz que Deus não deixa ser tentado além do que a pessoa possa suportar. Mas isso é quando é algo permitido por Deus na vida de quem anda na presença dele. Alguns problemas, mesmo na vida de crentes, alguns problemas são consequência dos nossos erros, onde Deus permite que venha a consequência para que aprendamos alguma lição. Tem muitos problemas que pessoas crentes passam que são consequência de seus erros. Nem sempre o sofrimento do crente é provação. Em alguns casos, são consequências de escolhas erradas, decisões mal tomadas, que acabam trazendo consequências. A pessoa deve fugir daquilo que o tenta, daquilo que possa levar ele ao pecado. Paulo disse para fugir da aparência do mal. Tudo aquilo que possa levar a pessoa ao pecado, ela deve fugir. Porque se ela não fugir, isso pode servir de brecha para o diabo operar, para ele entrar. E o sofrimento aumenta. Cada passo para trás que a pessoa dá, o diabo dá um passo à frente e ganha terreno. Qual é o objetivo do inimigo? Numa guerra, qual é o objetivo? Atirar contra o inimigo para que ele vá se afastando e assim vai ganhando terreno. Conforme o inimigo vai recuando, o outro exército vai avançando. E a mesma coisa ao diabo. Cada passo que você dá para trás, ele dá um passo à frente. E você vai esfriando e enfraquecendo cada vez mais. E vai perdendo terreno. E o diabo vai ganhando terreno. Então é isso aí. Se gostou, dá um joinha para ajudar na divulgação. E se não for inscrito, se inscreva e até o próximo.